boa noite, a graça e a paz. Eu quero estar convidando os jovens não, os adolescentes, para estar descendo com a Dulce e o Marco agora. E você que está aqui em cima, vamos fechar os olhos, vamos entrar em um momento de oração. Pai, obrigada por cada família, por cada jovem que está aqui nessa noite para receber da Tua palavra. Obrigada, Senhor, nós declaramos corações abertos para receber de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, amém. Você pode estar se assentando. Peraí, deixa eu pôr o cronômetro. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, podendo compartilhar da palavra com vocês. Uma alegria, um pouquinho de nervosismo, mas vai passar. O tema que Deus trouxe ao meu coração faz exatamente umas 2 semanas que Ele vem tratando comigo sobre isso. E o tema é: a excelência é um padrão dos céus. Talvez você pense: ai, mas de novo, no verbo do lar já foi falado. Ai, mas de novo isso? Sim, de novo. Porque eu não posso vir aqui falar o que realmente eu quero falar, mas eu tenho que estar aqui falando o que Deus vem falando ao meu coração para falar com vocês. E eu não sei se você sabe, mas um dos valores do verbo da vida é excelência. E você sabia que Deus também é excelente? E eu posso provar isso para vocês. Lá em Gênesis, quando Deus criou tudo, quem conhece a história da criação aqui? Acho que todo mundo, né? Porque se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer, né? É a base de tudo. E quando Deus criou tudo, Ele criou tudo separado. Ele primeiro criou e haja luz e houve luz. Ele não fez tudo junto. Ele fez a sua divisão. E lá no versículo... Eu não vou ler tudo, porque vocês já sabem. Mas no capítulo 1, lá no verso 31, ele disse: e Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. O que é muito bom? Muito, muito, muito bom, né? E o significado da palavra excelência significa qualidade muito superior. E vendo tudo isso, eu quero falar sobre a excelência, né? Então, ser excelente, enquanto todos estão olhando, é muito fácil. É muito fácil ser excelente quando tem um papel jogado no chão e como não fui eu que joguei, digamos que não fui eu que joguei, se eu passar aqui, não vou olhar, não fui eu que joguei. Mas é muito fácil também ser excelente quando alguém está nos olhando. Digamos que aí o pastor está ali, você vai direto juntar. Para quê? Para as pessoas verem. E a excelência não é isso. Excelência é nos detalhes, sem ninguém estar vendo. Porque, na real, quem está vendo não é nós, pessoas, mas sim Deus. Deus vê tudo. Amém? Então, repita comigo. Excelência é um padrão dos céus. E você também sabia que a excelência ela não nasce junto conosco? Assim como nós nascemos, nós precisamos ir até uma escola. Para quê? Para aprender o alfabeto e tudo mais. E a excelência é assim conosco também. A excelência ela não nasce com a gente. O que nós precisamos fazer? Praticar. A excelência nada mais é do que a prática. E sabe que eu brinco lá no Rema Kids, que a excelência nos mínimos detalhes. Às vezes eu falo para as meninas, a excelência está no simples passar uma manteiga no pão. Eu falo para a Júlia isso, que a gente tem que ser excelente em tudo que a gente faz, desde passar uma manteiga no pão para as crianças. E sabe que há 3 anos atrás, eu não tinha a mente renovada da excelência. Eu não tinha. E quando eu fui assistir uma ministração da Rosana Lira, não sei quem conhece, todo mundo conhece? Se você não conhece, você precisa conhecer as ministrações dela. E nessas ministrações ela foi específica em excelência. E a minha profissão, ela permite que eu ganhe muitos mimos, muitos sabonetes, muitos cremes. Para quem não sabe, eu sou pedagoga. E quando eu ganhava todos aqueles cremes, eu ficava muito feliz. Só que eu não sabia por onde eu começava a usar. Aí eu começava a usar um, começava a usar outro. E aí quando eu vi, eu tinha um monte de creme aberto.
só que daí ficava lá, né? Daí eu ia, comprava outra e ficava um monte aberto. Aí eu pensava, eu não vou dar, né? Eu vou usar. E quando ela foi bem específica nessa ministração dela, dizendo que a gente precisa esvaziar o velho para vir o novo, que a gente precisa desfazer das coisas velhas. E ela citava dos cremezinhos. Na hora eu pausei aquilo, eu falei, mãe do céu, eu preciso dar esses cremes, jogar fora, sei lá, fazer alguma coisa. Eu fiquei envergonhada. Então eu joguei tudo. Eu tinha roupa, gente, roupa de 15 anos, do meu aniversário de 15 anos, que eu falava, um dia eu vou usar. Nunca, né? Nem dá, o corpo também não permite. E aí, quando ela disse sobre ser excelente no pouco, eu falei, meu Deus, eu preciso renovar minha mente. Então, na hora, eu joguei tudo aquilo que tinha que não era mais válido para mim. E hoje, no trabalho onde eu estou agora, as meninas até brincam comigo. Não deixa a Júlia ver, senão ela vai querer jogar, porque ela fica acumulando reciclável e não sei o que, e isso me incomoda. Aí elas já falam, não deixa a Júlia ver, senão ela vai jogar. E aí é o que eu quero dizer, que a excelência, ela constrange as pessoas. Nós precisamos mostrar a nossa excelência para as pessoas do mundo. Porque tem pessoas que elas não sabem o que é excelência, assim como há 3 anos atrás eu não sabia. Que um simples, vários cremezinhos não estava no padrão da excelência. Então a gente precisa ser excelente em tudo que é aquilo que a gente faz. E eu até brinco com o Gabriel. Lá em casa eu não posso deixar nada fora do lugar. Se eu deixo algo que quer ver que não tem valor, sabe o que ele faz, irmãos? Ele joga fora minhas coisas. Ele joga fora minhas coisas. E se eu deixo uma bolsa, algo que não tem valor, ele pega e joga, porque ele fala que eu não estou sendo excelente. E ele joga mesmo, e é verdade. Cadê? E como eu disse, nós precisamos ser exemplos. As pessoas, elas nos observam. O modo que a gente se veste, elas nos observam. Porque se nós somos crentes e nós falamos da palavra o tempo inteiro, como é que eu vou usar uma roupa indecente? Como é que eu vou mostrar um padrão excelente se eu não estou sendo? E as pessoas, elas nos observam. Até a gente comentou isso no Verbo do Lar com o pastor, o Nildo, e ele falou sobre isso, que a gente precisa cuidar do que a gente fala, cuidar da nossa roupa, cuidar de tudo. E algo específico também que a Rosana Lira ela fala, que quando a gente mora de aluguel, geralmente a gente fala, eu não vou cuidar, por que eu vou cuidar dessa casa? Nem minha é? Não tenho por que eu cuidar. Por que eu vou pintar essa parede se nem minha ela é? Tá bom, né? A minha luz brilha mais. Júlia, mas é alugado, por que eu vou cuidar? Esse carro é velho, por que eu vou mandar lavar no lavacar? Por que eu vou fazer isso? Não precisa, é velho, deixa lá. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa renovar a sua mente com a palavra, porque nós precisamos ser excelentes não com quantidade de dinheiro. Ser excelente não quer dizer o quanto você tem de dinheiro, e sim o que você pode estar fazendo com aquilo que você tem. Então, se você mora de aluguel, cuide da sua casa, porque a sua casa própria não vai chegar enquanto você não está cuidando da sua casa alugada. Eu moro de aluguel, mas quando eu e o Gabriel nós fomos entrar, a gente mudou tudo. Pintamos, mesmo não sendo nossa, mas a gente está cuidando como se fosse nosso, porque eu sei que quando a minha chegar, eu posso cuidar melhor ainda do que eu já cuido. E algo também que a gente comentou no Verbo do Lar, que o André falou, que quando a gente vai no mercado, quando a gente vai, compra nossas coisas, põe as coisas no carrinho, passa e vai para o carro. Quando a gente volta com o carrinho, onde que vocês deixam o carrinho? Não precisa me responder. Você leva de volta lá para o lugar ou você deixa no estacionamento com o pensamento, tem alguém que trabalha aqui no mercado e é o trabalho dele que vai fazer. Qual tem sido o seu pensamento sobre isso? Você precisa ser excelente, porque, como eu disse, a excelência, ela constrange as pessoas. Se você leva o seu carrinho até lá dentro no mercado, o moço que cuida lá de fora vai falar, meu Deus, essa pessoa tem alguma coisa de diferente. E a gente precisa demonstrar isso para as pessoas, a gente precisa ser a diferença. Nós somos a imagem de Cristo. Porque se Cristo é excelente, nós também somos. E nós somos a imagem e semelhança de Cristo. A excelência é um padrão dos céus. E Deus honra quem dá honra. E ser excelente é uma maneira de honrar a Ele. Não estou cuidando a hora.
saiu aqui, alguém cuida aí. Em Colossenses, no capítulo 3, no 23, diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Então, lembre-se, toda vez que vocês estiverem fazendo algo para o reino, ou na casa mesmo de vocês, você não está fazendo para as pessoas, você não está fazendo para o seu marido se sentir bem na sua casa, você não está servindo aqui na igreja ao juntar um lixo, um papel de bala para as pessoas olharem você e falar: nossa, olha, tá juntando papel só para se achar porque tal pessoa está vendo. Não, a gente não pode ter essa cabeça, essa mentalidade. Nós precisamos renovar nossa mente dia após dia, porque nós não fazemos para as pessoas, e sim para Cristo. E Deus honra quem dá honra a Ele. Lá nos armários, lá embaixo na cozinha, se você descer, tem uma frase bem legal de excelência. A excelência honra a Deus e as pessoas. Então, lembre-se que as pessoas, talvez, elas não possam reconhecer o que a gente faz. Mas o mais importante é que Deus está vendo tudo. Então, essa é a minha palavra, que eu nem sei quanto tempo eu falei, porque saiu tudo aqui. Mas eu quis ser breve, porque ainda tem muitos mais ministras nessa noite para estar falando com vocês. E eu acho que eu deixei bem claro que nós precisamos ser excelentes em tudo que nós fazemos. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque nessa noite nós vamos ter a mente renovada, Pai. Obrigada, Senhor, porque aqui nessa noite nós temos, sim, pessoas excelentes. Excelentes, Pai, para fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Excelentes, Pai, porque a Tua palavra diz que nós somos excelentes, Pai, em tudo que fizemos. Em nome de Jesus, Pai, obrigada. Amém. Aleluia.
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sangue. Pois um anel em meu dedo me tirou medo, novas sandálias pra suportar o ritmo. Pois um anel em meu dedo me tirou medo, novas sandálias. Obrigado, Jesus. Você
ser um com você. Aleluia, amados. Eu gostaria que você continuasse com seus olhos fechados. Oh, Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Oh, Pai, nós não estaríamos aqui se não fosse o seu amor, se não fosse a sua graça, se não fosse o teu sangue derramado naquela cruz, Pai. E hoje nós podemos, Pai, derramar o nosso coração a Ti, Pai, e dizer que você é o único nas nossas vidas, e dizer que você é santo, e dizer que você é maravilhoso, e que nós deixamos tudo, Pai, por Ti. O nosso coração cada vez mais envolvido por Ti, Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite, por cada coração, Pai, disposto a aprender mais de Ti. Eu creio que nunca mais, Pai, sairemos da mesma maneira. Nós te agradecemos, Pai. Aleluia. Querido, você pode se assentar. Aleluia. Vocês estão bem? Está tudo bem? Nós tivemos uma palavra maravilhosa com a Júlia, falando sobre excelência. E eu queria falar um pouco com vocês sobre santidade. Um dia antes daí de mandar, né, que a gente estava ministrando, veio muito forte essa palavra no meu coração, sobre santidade. Deus deseja que a gente ande em santidade, deve ser o nosso estilo de vida. Andar em santidade não é estar acima de ninguém, e sim separado do mundo. Eu pesquisei o que significa a palavra santidade no hebraico, e ela significa kadosh. Essa palavra é usada por uma pessoa que foi consagrada, separada por pessoas. Nós estamos na nova aliança. Na velha aliança, nós éramos separados de Deus. Quem agia por nós era quem? Os sacerdotes. Eles faziam, junto com o animal, a propiciação do nosso pecado. Nós estávamos separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Mas tudo mudou quando Jesus veio ao mundo. Ele morreu por nós e nos justificou. O véu foi rasgado, os nossos pecados foram perdoados. Passamos a ser livres e sem condenação e ganhamos o direito de ser santos. Amado, hoje você não precisa viver debaixo de condenação. Amém? Nós estamos numa aliança superior. Nós estamos acima do pecado, nós estamos acima da miséria, nós estamos acima da mentira, porque o Senhor nos justificou. Amém? E quando a gente andava nas trevas, a gente andava no escuro. Se os meninos apagarem a luz aqui, a gente vai ficar no escuro. A gente não vai conseguir ver muita coisa, né? Era assim quando a gente andava sem Cristo. A gente não via por onde a gente tropeçava, a gente não sabia o que fazia. Mas hoje, como nós somos justificados por Cristo, nós conseguimos ver e andamos na luz, certo? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês estão vivendo? Vocês estão vivendo da maneira que Deus morreu por nós, santos, como a gente sempre ouve na igreja? Ou a gente tem andado mentindo? A gente às vezes está furando uma fila. Às vezes a gente está fofocando da vida do irmão. Vamos falar aqui de fulaninho. Às vezes a gente está no nosso trabalho. Vamos falar aqui de ciclaninho. Você nem imagina o que aconteceu. Isso não é o estilo de vida que Deus fez para nós, amados. Nós nos devemos, assim, ficar chateados, revoltados com isso, sabe? Se você mentia, a partir de hoje, decida, não vou mentir mais. A gente que está estudando, eu estou me formando para ser pedagoga, e eu lembro que na faculdade, quando eu fazia psicologia antes, a prova, era muito difícil. E as meninas do meu lado tudo colando. E eu falava, não, eu não vou colar. Porque pode ser que meu pastor não esteja aqui, pode ser que fulaninha não esteja aqui, mas Deus está vendo. E eu tinha um temor pelo Senhor. Então, se você está na escola, se você está na faculdade e está dando com uma piscadinha de olho, vira para lá, irmão. Vira lá para o seu livro, pede ajuda ao Espírito Santo. Amém? Faça as coisas com temor, com obediência a Deus. Ele está vendo, pode ser o pastor não está vendo, pode ser o vizinho não está vendo da igreja, mas Deus está vendo.
Então, faça sempre essa pergunta: como é que eu estou andando? A gente está no ano de crescimento, não é mesmo, aqui da igreja? E como é que a gente quer crescer se a gente não vive uma vida santa? Como é que a gente quer crescer se a gente não ora, se a gente não lê a Bíblia? Amém? Eu coloquei aqui, para viver o ano do crescimento, nós temos que andar em santidade. Quando a gente anda em pureza, nós crescemos e nós frutificamos. Olha que legal, né? Quando a gente planta uma semente, uma árvore, no começo ela parece que não está acontecendo nada, mas depois ela vira uma grande árvore e dá fruto, e assim é nós. Se nós, quando aceitamos Jesus, nós pegamos, agarramos a palavra, nós vamos frutificar. E eu pesquisei sobre frutificar. O fruto é a manifestação visível de um poder invisível que opera dentro de nós. E nós temos esse poder, queridos. E nós não podemos fazer desse poder para viver de qualquer jeito. Amém. Eu coloquei assim, que o poder que alimentava o pecado foi cortado. O pecado não tem vez mais sobre as nossas vidas. Nós fomos justificados, nós fomos lavados, nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Amém? E eu queria falar com você, abrir com vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Aleluia. Amém. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominando pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique ao seu irmão, nem dele se aproveite. No versículo 7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus, amado, nos chamou para a santidade, para vivermos uma vida devota a Ele. Como eu disse, se a gente mentir, agora a gente não mente mais, porque nós temos a nova natureza de Deus habitando dentro de nós. Amados, não tem como a gente ter Deus habitando e pecar. Não tem como. Se a gente está pegando, a gente tem que deixar nosso velho homem para trás. Amém? Vou pedir para os meninos colocarem aqui um copo vazio e um copo cheio. Aqui, obrigada, Jéssica. Obrigada. Um copo vazio e um copo cheio. Muitas vezes nós somos como esse copo vazio, sabe? Nós andamos tristes, nós mentimos, nós pecamos e a gente fica longe da presença de Deus. Mas quando nós nos deixamos ser levados e ser conduzidos pelo Espírito Santo, pela santidade, nós ficamos cheios e transbordando. E eu quero falar para vocês hoje, qual copo você é? Você é o vazio? Ou você é o cheio? Cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. Amém? Eu vou dar um exemplo para vocês. A santidade, ela atrai a vida das pessoas. Um dia eu estava na faculdade, gente, fazendo contas matemáticas, tá? Psicólogo faz contas matemáticas. E eu estava lá, bem empenhada para estudar para a prova, e do nada apareceu uma menina da minha sala. Eu já tinha visto ela algumas vezes, mas eu nunca falei com ela e ela nunca falou comigo. Do nada ela apareceu e falou assim: preciso de um conselho seu. Eu falei: tudo bem, como é que você tá? Então tá bom, a gente vai falar. Aí eu saí do meio da aula com ela e fui falar com ela. Ela nem sabia que eu era crente, ela foi pedir conselho, amados, da palavra. E depois de um tempo, ela começou a ir nos cultos que a gente fazia, né? Para alcançar a vida das pessoas na faculdade, ela começou a ir nos cultos. Ela chorava, ela se quebrantava. Por quê? Não é por causa de mim, é o Senhor através da minha vida, mas porque eu exalava a santidade. Eu exalava o bom perfume de Cristo. E é isso que nós devemos ser, exalar o bom perfume de Cristo, andar em santidade, em reverência, em temor. A gente acabou de ler o livro Temor do Senhor. O que nós estamos fazendo com isso? Será que a gente ouviu tanto sobre temor, santidade, fizemos jejum,
Muitas vezes a gente vem aqui na igreja, no sábado, no domingo, um culto poderoso, um culto abençoado, e na segunda a gente volta do mesmo jeito. A gente volta para o trabalho mentindo, a gente volta no trabalho pecando, errando, falando mal do outro. Isso não agrada a Deus. Que hoje a gente fique inconformado. Que a gente chegue na segunda e seja o exemplo do domingo que a gente é na frente do nosso pastor. Que terça e quarta e quinta e sexta a gente seja o exemplo daquilo que a gente é na igreja. Amém? Como eu disse, o fruto, a árvore vai mostrar o seu fruto. Amém? E eu coloquei uns passos para como a gente andar em santidade. Lendo a palavra e renovando a mente. O que diz Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovando a mente com a palavra. A gente só vai provar a perfeita, agradável e a boa vontade de Deus se a gente renovar a nossa mente com a palavra. Então, falei assim, eu vou renovar a minha mente com a palavra. E o segundo passo é a gente orar no Espírito, orar em línguas. Amado, quando a gente ora, a gente fica mais parecido com Jesus. E a gente não tem tempo para pecar. Então, vamos ter uma vida na palavra, orando. Entra no seu quarto, amado. Fecha a porta. A gente tem um exemplo, que é o nosso pastor, que ora. Vocês veem a vida dele. Que nós possamos pegar esse exemplo e chegar na nossa casa, em vez de assistir Netflix e muitas coisas, que eu gosto, tá, gente? Mas vamos dar prioridade ao Espírito Santo. E vocês vão ver coisas grandiosas acontecendo na vida de vocês. Em 2018... eu afastei de muitas pessoas, assim, porque eu comecei a orar e me dedicar ao Senhor. Eu terminei um relacionamento na época, porque Deus começou a falar comigo, porque eu comecei a ter uma vida intensa de oração. E se não fosse aquele momento, aquela intensidade de oração, eu não estaria aqui hoje. Então, ore, amado. Valorize. Amém? Então, fala, eu vou ter uma vida de oração. E o outro passo que eu coloquei é a gente congregar. Não adianta a gente vir só no domingo, não, amado. A gente tem que vir na terça, a gente tem que vir, quem faz o rema, vir segunda, quarta e sexta, né? Importante. E vir nos cultos. É claro que a gente tem faculdade, eu também tenho faculdade, tenho muitas coisas para fazer. Mas nós temos que dar prioridade em congregar. Quando a gente congrega, a gente está se alimentando da palavra, a gente está unindo com os nossos irmãos. Amém? Então fala, eu vou congregar. E o último passo que eu coloquei é a associação. Nós devemos nos associar com as pessoas corretas, amado. Amém? Se a gente se associar com pessoas que vão nos afastar de Deus, o negócio não cola, não vai. A gente não vai crescer em Deus. Amém? Uma coisa que eu aprendi, que a unção que a gente honra é a unção que vai respaldar as nossas vidas. Se a gente anda com pessoas que vão levar a gente para cima, a gente vai correr velozmente em Deus. Mas se a gente fica com pessoas paradas, que não quer crescer, que só fala do outro, que só fala coisas do mundo, a gente não vai crescer. Nós precisamos nos associar, amém? Com pessoas abençoadas. Então fale, eu vou me associar com pessoas que vão me aproximar de Deus. Amém? E então eu vou repetir os passos. Nós vamos ler a palavra, nós vamos ter uma vida de oração, nós vamos congregar e nós vamos nos associar. Amém? Eu cheguei aqui, Deus me apresentou essas bênçãos aqui que vocês estão vendo aqui na frente, ó. Foi as primeiras e eu tenho crescido muito, amado. Muito mesmo. E eu coloquei assim, que a gente não deve brincar com o pecado. E uma frase que me marcou, eu estava assistindo uma ministração lá do Verbo de Zona Norte, e a Isabeliane falou assim, que a glória de Deus não pode ter contato com o mundo. Forte, né? A glória de Deus que habita dentro de nós não pode se contaminar com o do mundo, amado. Deus só habita. Deus só se associa com pessoas que estão preparadas, que estão dispostas.
a obedecer a Ele, a viver uma vida de inspiração, de guiar a nossa vida, amém? E eu coloquei que a gente não pode brincar com o pecado, que nós temos que adotar uma nova postura. Sabe, que eu e você hoje saia com isso também na mente. Eu não vou fazer mais isso. Eu não sei como é que tem sido a sua vida, querido. Eu não sei as atitudes que você tem tomado, mas que você saia hoje com essa postura. Não vou fazer mais isso. Eu vou ter uma nova atitude. Eu quero crescer em Deus. Eu quero amadurecer. Eu quero avançar em Deus. Amém? Nós devemos manifestar o fruto de justiça e santidade. Você quer dar fruto? Todo mundo quer, né? Então, vamos viver uma vida de santidade. Vamos viver uma vida de devoção a Deus. Vamos se consagrar mais. O pastor passou uma lista de livros. A gente tem uma livraria maravilhosa, que tem livros poderosos. Vamos se alimentar com a palavra, amados. Porque a gente fazendo isso não vai ter tempo para pecar. Amém? E eu queria que a Evelyn colocasse. Eu vi essa frase na internet há alguns anos, que diz assim: é você quem escolhe o nível de sua intimidade com Deus. Você quer ser o nível raso ou você quer estar cheio? Igual eu disse, qual copo você quer ser? O cheio ou o vazio? Amém? Queria que vocês colocassem de pé. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Amado, faça sua oração aí. Se você tem algo que precisa ser consertado, comece a falar com o Senhor. Fale: Espírito Santo, eu estou errando nisso, mas eu quero mudar. Eu quero ser parecido com o Senhor. Me mostre, Espírito Santo. Me ajude, Espírito Santo, como mudar. Amém? Eu vou orar aqui por vocês. Mas eu quero que vocês estejam atentos a isso. Fale com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Deixa Ele transformar a vida de vocês. Aleluia, aleluia. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigada, Pai, porque nós não nos conformamos no nível que nós estamos, Pai. Nós queremos, Pai, essa noite, ir a níveis maiores no Teu Espírito, Pai. Nós queremos nos aprofundar de Ti, Senhor. Nós não nos conformamos no nível que nós estamos, Pai. Nós queremos mergulhar mais fundos em Ti, Jesus. Nós queremos andar segundo o sacrifício que o Senhor fez por nós. O Senhor derramou o Seu sangue precioso. O Senhor derramou o Seu sangue. E nós queremos viver uma vida diferente. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Se nós temos errado em alguma coisa, nos perdoa, Pai. Nos ajuda na nossa fraqueza. Nos ajuda a mudar. Nos ajuda a não mais mentir. Não nos ajude a mais viver em falsidade, mas em amor e unidade. Que nós possamos ser a diferença no nosso trabalho, Pai. Que nós possamos ser a diferença na nossa escola. Que nós não nos contaminemos com o mundo, mas que nós exalemos o bom perfume de Cristo. Nós oramos essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens de fazer. Já está
Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens de fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Queremos mais de ti, ó Deus, és bem-vindo aqui. Nos rendemos a ti. Vem e toma o teu lugar.
te dizer que a tua graça já me basta. Só quero a presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Graças te damos, Senhor, por sua presença. Nós não temos dúvida, Senhor, que a tua presença é real no nosso meio. Nós somos tão gratos, Senhor, porque o Senhor nos fez a casa e morada do Espírito Santo. Obrigada, porque eu sei que o Senhor habita em cada um de nós e nós nos transformamos na tua casa, Senhor. E como é bom receber a tua presença. Senhor, só a tua presença, ó Pai, nos suple. A tua presença nos consola, a tua presença nos fortalece. Nós somos muito gratos, Senhor, por tua presença. Muito obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Você pode se assentar um instante. Nós vamos se encaminhando para a última ministração da noite. E eu estava na minha casa. Eu soube que eu ia ministrar ontem à noite. Assim, né, de repente. E aí, desde que eu fui para casa, eu comecei a pedir ao Senhor, né, o que eu poderia estar falando nessa noite com vocês, né, o que o Espírito Santo tem, né, eu sei que teria tantas ministrações, tantas coisas a gente ouviu, os irmãos receberam aqui, né, desde manhã, não só através da palavra, mas cada oração que aqui foi feita, né, cada louvor que foi cantado, cada ministração foi algo que veio da parte de Deus para quem estava aqui recebendo. E quando eu estava na minha casa, meditando na palavra de Deus, o Senhor me levou a meditar em uma das 7 cartas do livro de Apocalipse. E aí, quando eu estava lendo, eu entrei num questionamento com o Senhor, porque o Espírito Santo ia ministrando ao meu coração, e eu falava, Senhor, mas é um encerramento, eu queria trazer uma palavra de gratidão, né? Não assim, tão pesada, né? E daí eu fechei a minha Bíblia, coloquei os louvores e fiquei louvando ao Senhor ali, depois fui fazer o serviço e depois catei a Bíblia, agora eu vou ler. E aquilo que o Senhor falar vai ser, né? Comecei eu a meditar na palavra do Senhor e de repente, quando eu dei por mim, eu estava em outra carta que dizia praticamente sobre as mesmas coisas. Então, que se cumpra, né, a vontade de Deus para as nossas vidas, para o encerramento dessa noite. Você continua com o teu coração aberto. Eu creio que se a gente chegou até aqui, até essa ministração, é porque Deus ainda tem algo para nós, amém? Então, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo. Em Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos. Depois nós vamos meditar sobre este assunto. Vou ler então. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de cabra, de ovelha e de cabra.
necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e monte, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aleluia! A gente, lendo a palavra de Deus, aqui no livro de Hebreus, é preciso a gente entender o contexto histórico que essa carta ela foi escrita. Essa carta ela foi escrita mais ou menos entre 60 e 70 anos depois que Jesus subiu ao céu. Quando Jesus subiu e os discípulos foram revestidos de poder e autoridade, veio sobre eles uma graça que levou eles a sair por onde eles iam, pregando, orando pelas pessoas, ministrando cura, ministrando o batismo com o Espírito Santo e libertando muitas pessoas que ainda não tinham a sua visão espiritual aberta. Só que isso levantou a fúria do inimigo contra a vida deles. E então chegou um determinado momento em que aqueles mesmos discípulos que estavam tão ousados, tão cheios de poder, tão cheios de graça, eles começaram a ficar com medo, eles começaram a ficar retraídos, porque a perseguição era tão grande contra a vida deles que muitos já pensavam até mesmo em começar a negar a fé. Começavam a questionar entre si se aquilo que eles estavam fazendo realmente era certo. Porque hoje em dia, graças a Deus, nós temos a Bíblia, que ela é toda organizada, né, e nos facilita muito, nos ajuda a compreender a vontade de Deus e como as coisas foram sendo criadas. Quando a gente pega a Bíblia, a gente sabe exatamente como Deus criou o mundo, como Deus criou o homem e a mulher, como Adão e Eva foram expulsos, né, do paraíso. A gente consegue entender como que Deus formou as 12 tribos de Israel e como eles foram parar lá no Egito e a forma maravilhosa que Deus os tirou de lá do Egito também. E quando Deus tirou o povo do Egito, então Deus, o próprio Deus, deu a Moisés e toda aquela nação as ordenanças de como deveria ser construído o tabernáculo e todo o ritual, como eles deveriam colocar os utensílios, como eles deveriam se portar, se vestir, se comportar, como eles deveriam oferecer os sacrifícios. E tudo isso era algo muito glamouroso, porque tudo que era feito ali era com muita excelência, era com muito ouro, muitas pedras preciosas. E, de repente, do nada, nasce um menino, né, numa manjedoura. Eles esperando lá por 42 gerações, eles esperando que o Messias iria vir. Seria um rei grandioso, um homem muito exaltado, né, num trono grandioso. E de repente que vem é um menino nascido numa manjedoura. Não porque José, o pai de Jesus, não tivesse dinheiro para pagar uma boa hospedagem, né, um hotel bom para que eles pudessem se hospedar, mas porque naquela ocasião eles não tinham, por condições de pessoas que eles estavam ali fazendo o licenciamento, então não tinha mais hospedaria. E eles foram se abrigar ali naquela manjedoura. E então nasceu esse menino convivendo com pessoas normais, tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, às vezes cirava, às vezes fugia do pai e mãe, o pai e mãe ia procurar onde estava Jesus, estava lá no templo ensinando os mestres das leis, né? E assim era Jesus. Então, quem estava no seu convívio não imaginava que aquela pessoa tão comum era o Messias, era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E de repente esse homem se levanta, faz o sacrifício por todos nós, e através desse sacrifício então é posto uma nova aliança. Então, irmão, se a gente se colocar no lugar daquela nação de Israel, não fica difícil de compreendê-los, porque realmente é como se nós estivéssemos aqui hoje adorando, estamos buscando e esperando a presença de Jesus de novo, para nos buscar e nos levar para o céu. E de repente vem alguém do nada aqui, eu sou Jesus, eu sou o Messias, né? Isso confunde realmente a cabeça do povo.
E aquele povo, né, naquele conflito ali, será que realmente é? E uns criam, outros não criam. De repente se levanta, né, tanta perseguição e tudo mais. E aquele povo começa a se esquecer de tudo que eles aprenderam, de tudo que eles ouviram, de todas as experiências, de tudo aquilo que eles receberam do próprio Jesus. E isso vai esfriando a fé daquele povo, dos hebreus, que na época eram os cristãos convertidos a Jesus. E então, de repente, Paulo fica sabendo, né, da situação em que eles se encontravam, lá no capítulo 5. Deixa eu só ter certeza aqui. Capítulo 2, o versículo 17. Não. Não, é no capítulo 5, verso 11. Diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos de aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestre, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, Paulo estava comparando o estado que eles se encontravam e como eles deveriam estar. Aquela altura, 60, 70 anos após a morte de Jesus, era para eles estar expandindo muito mais. Era para eles estar ousados, caminhando com confiança, com autoridade. Não era para eles estar ali desanimados, né? E então, nós encontramos ali no capítulo, se a gente lê o capítulo inteiro aqui, o livro inteiro de Hebreus, a gente vai ver que ele é uma única carta, né? E então a gente encontra ali no verso 12, dá a entender que eles perderam o entusiasmo inicial, eles pararam de crescer espiritualmente, estavam deixando de frequentar as reuniões, deixaram ativamente de ser leais aos seus líderes. Lá no verso 13 fala isso. No verso 3, diz que eles estavam mesmo a perigo de abandonar completamente a fé. Então, por isso, era necessário Paulo estar exortando eles novamente. E então, quando a gente vê o capítulo 11, falando dos heróis da fé, e a gente pega um versículo isolado, a gente pensa que esse versículo era só para trazer à memória e exaltar, né, tantas coisas que homens e mulheres fizeram, ousados de fé. E, na verdade, Paulo precisou usar esses exemplos para chamar a atenção deles, para que eles voltassem a ter os mesmos comportamentos, os mesmos exemplos que esses homens e mulheres tiveram, para que eles fossem fiéis ao Senhor, para que eles não tivessem medo de morrer, se necessário fosse, pelo Evangelho. E sabe, irmãos, depois que eu li toda essa carta aqui de Hebreus, aí fui lá, né, para Apocalipse, e eu vi que realmente, mesmo ele sendo exortado, mesmo passando tantos e tantos anos, nós encontramos Jesus aqui em Apocalipse 2, pedindo as mesmas coisas novamente a eles, né? Capítulo 2, verso 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Ou seja, essa igreja era uma igreja que estava trabalhando. Não era uma igreja que estava parada, só esperando pelos outros. Era uma igreja que estava ativa, eles estavam trabalhando. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Era uma igreja que estava ali sofrendo, estava ali, chegava uma pessoa nova, eu sou um pastor, um ministro de louvor, eles já não iam entregando o altar, eles examinavam, eles tinham esse cuidado. Porém, contra você, tenho porém isto,
Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticou no início. Ou seja, irmãos, era uma igreja que conhecia toda a vontade de Deus, conhecia, tinha pleno conhecimento do que era certo e do que era errado, tinha dedicação na casa do Senhor, estavam ali sempre trabalhando, sempre envolvidos na obra, estavam ali servindo, estavam ali cultuando, eram zelosos para quem eles traziam para estar orando e ministrando sobre a vida deles. Porém, chegou um determinado momento em que eles deixaram o verdadeiro sentido daquilo. Ou seja, eles perderam o princípio daquilo, que era o verdadeiro amor a Deus, a verdadeira motivação, o que estava motivando eles. Já não era mais o amor a Cristo. O que motivava aquela igreja já não era mais somente o desejo de agradar a Deus, de ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente acaba se perdendo no meio da caminhada, sabe? Eu falo isso porque a gente percebe. Às vezes a gente acaba sendo movido porque a gente está sendo puxado por alguém, ou por incentivo de outra pessoa, ou para fazer companhia para outro. E muitas vezes a gente esquece de fazer aquilo por amor, por vontade própria. Então a gente precisa estar examinando as nossas vidas de tempo em tempo. Peraí, por que eu estou indo desse jeito? Por que eu estou me desgastando de tal maneira? Será que o meu coração realmente está voltado nisso? Esses dias eu estava assistindo uma aula e o professor lá dizia que o que nos trouxe até aqui é o que vai nos manter. Então, o que nos trouxe até aqui, o nosso chamado, o desejo, a fome e sede da presença de Deus, aquele desejo de conhecer mais o Senhor, de ser usado por Deus, aqueles momentos em que a gente acordava de madrugada e passava horas e nem se preocupava se no outro dia ia ter que trabalhar. É isso que vai nos segurar firme na presença de Deus. É isso que vai alegrar o coração do Pai. Não adianta a gente estar vindo só por vir, só para cumprir uma agenda, vindo só porque nós somos, estamos na escala, ou porque o meu pastor pediu, ou para fazer companhia para a esposa, para o marido, ou para incentivar um filho. Não, gente, mas a nossa motivação realmente tem que ser Cristo. Jesus precisa ser o centro e a motivação e tudo nas nossas vidas. Então, eu gostaria de convidar vocês para a gente se colocar de pé. A gente está nesse momento final. Eu acredito que alguma coisa o Senhor tem para nossas vidas ainda. Se o Senhor colocou essa palavra em meu coração, acredita, é porque nós realmente precisávamos. É o encerramento desse dia tão maravilhoso de comunhão e de consagração. Então, que a gente possa fazer essa última oração com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Se você precisa corrigir alguma coisa diante do Senhor, como foi dito aqui sobre santidade, né? Ainda há tempo. Se você precisa rever as suas atitudes, se você precisa sentir mais o Senhor, esse é o momento. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos porque nós sabemos que nós somos escolhidos por Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, Senhor. Senhor, eu sou muito agradecida a Ti, porque o Senhor nos colocou numa igreja que tem relacionamento contigo, onde nós somos instigados, Senhor, a buscar uma santidade, a buscar uma integridade, Senhor, um relacionamento contigo. Mas, Pai, nós entendemos, Senhor, que aquilo que move o nosso coração não pode ser o empurrão, Senhor, do nosso pastor apenas, não pode ser, Senhor, só para motivar alguém, não pode ser, Senhor, só para segurar mais alguém na Tua presença, mas nós precisamos estar com o nosso coração voltado a Ti, e por isso nessa noite, Senhor, eu oro para que o Senhor acenda em nosso coração a chama novamente, Senhor, do primeiro amor, que faça arder, Senhor, em nós o desejo de Te buscar,
de estar contigo, Senhor, mais do que fazer outra coisa. Que nós não venhamos nos importar com o tempo, com as horas ou com os nossos afazeres, mas que a nossa prioridade, Senhor, seja em estar contigo, em estar na tua presença, recebendo, Senhor, a tua graça, sendo curados, sendo tocados, estar ali, Senhor, apenas para ouvir o que o Senhor quer de nós. Senhor, eu te peço que nessa noite relacionamentos sejam, Senhor, reafirmados contigo. Se existem, Senhor, cadeias, ó Pai, que tem prendido, Senhor, o crescimento espiritual, eu oro para que nessa noite caiam por terra. Eu oro, Senhor Jesus, para que cadeias sejam desfeitas, correntes sejam quebradas, que impedem, Senhor, o crescimento, que impede o avanço, Senhor, dessa igreja. Mas nós oramos, Senhor, e declaramos, ó Pai, esses irmãos levantando espiritualmente, se levantando, Senhor, para chegar mais perto de Ti, se levantando para fazer a Tua obra, se levantando para Te amar mais e mais. Senhor, eu oro para que o amor seja despertado, Senhor, em cada casa, em cada família, Senhor. Que o Senhor venha ser o centro, Senhor, de cada família, Senhor. Que o Senhor esteja presente, em nome de Jesus.